Como essa área preventiva, o brasileiro, não só o brasileiro, o ser humano, ele acaba procurando só quando dá alguma bucha. Sim. Como é na segurança do trabalho? Sempre foi assim ou não? É uma área que, por ter algumas obrigatoriedades em Sim, lei, o empresário ele se atenta mais? sim. A segurança do trabalho, ela tem um âmbito prevencionista, né? Prevenir que aconteça o acidente, prevenir que o funcionário se acidente na empresa, né? Prevenir atuações da empresa, processos trabalhistas. Então, tudo no âmbito prevencionista. Aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente, aí já são outros departamentos que dão à frente, né? Que tomam a frente, na verdade. E nós, da segurança do trabalho, vamos fazer o quê? Investigar, né? Verificar por que aconteceu aquilo, qual que Uhum. foi o desvio e atingir uma medida corretiva para aquilo. Mas nós atuamos na prevenção. Reduzir os riscos. Reduzir os riscos, exatamente. Esse é o nossa vocação na segurança do trabalho, é reduzir os riscos, mitigar os riscos, neutralizar para trazer um ambiente de trabalho confortável ao colaborador e também assegurar o empresário, né? Então ele contrata um CLT, ele pega uma pessoa para colocar na sua operação, o mínimo é ele oferecer um local de trabalho seguro, né? Uma qualidade de vida para o funcionário, porque a gente sabe que hoje um funcionário ele fica mais tempo ali na empresa do que dentro de casa com seus filhos, né? Então, o mínimo do mínimo é dar um ambiente de trabalho seguro, que eles se sintam confortável, que os riscos ali inerentes à atividade sejam controlados. Sim, com certeza. Mesmo porque as pessoas elas têm a impressão que segurança do trabalho entra para encher linguiça, perfumaria, e não é, né? Porque, assim, se acontece um acidente, tudo bem, é uma fatalidade. Aí vai ser averiguado se a empresa cumpriu com as obrigações dela e se o trabalhador também cumpriu, porque o trabalhador Exatamente. também entra aí para uso de EPI. Não adianta a empresa dar e ele não usar. Sim, é uma via de mão dupla, né? A Sim. empresa fornece, ela treina, ela fiscaliza. E o funcionário tem que fazer uso, fazer bom uso daquilo, né? A gente está falando agora dos EPIs e das boas práticas de segurança do trabalho. E nessa que você falou que a empresa fiscaliza, se ela dá o EPI, ela fiscaliza e vê que o funcionário não está usando e acontece um acidente dele e não está usando, pode culpar a empresa porque era ela que deveria fiscalizar? É, Essa é a porque maior briga, né? a NR6, exatamente, a NR6, que é a que trata de EPIs, ela diz que o empregador precisa fornecer, treinar, registrar e fiscalizar o uso, né. Então não é só você fornecer lá um protetor auricular para um ambiente que tem 105 decibéis e falar: "Tó aí, assina aqui, acabou". Não, você precisa fiscalizar aquilo. Então ter o técnico de segurança, ter a CIPA, né, ter ali os supervisores fiscalizando. "Por que você não está usando? Cadê? Não sei o quê. E aí?", né, ficar no pé do pessoal. Porque se acontecer um acidente, claro, existe o ato falho, né, do que pode ser tem a condição insegura e o ato falho de quem, desencadeou aquele acidente. Mas a empresa também tem a sua responsabilidade, ela precisa fiscalizar, ficar no pé ali do funcionário. Mas se acontece o acidente, e ele não está usando e a empresa fiscaliza, foi um momento ali, um descuido, a Ah, empresa responde? a empresa pode responder também, porque estava a serviço da empresa, né. Aí vai entrar a assessoria jurídica para conversar, vai ter a parte de investigação daquele acidente, ver qual que é a memória daquele acidente, por que aconteceu aquilo, qual que é os antepassados desse funcionário, né, se ele sempre usava o EPI, naquele momento ele não estava usando, foi um ato falho. Então vai ter toda uma investigação, né, mas isso não retira o corpo da empresa e nem do empregador, né. Tem que ver se foi uma condição falha ou um ato falho do funcionário, e aí vamos conversar e vamos chegar numa conclusão. E no caso do ato falho é porque a culpa é do empregado e É, na outra hipótese a culpa é da empresa, é isso? isso, exatamente. A condição falha quando tem um serviço a ser executado e a empresa não deu a estrutura para o funcionário executar, né. Por exemplo, vai trabalhar, vamos fazer uma limpeza de fachada, não deu EPI, o cinto de segurança, não treinou ele quanto a utilizar isso, não fez exames para saber se ele tem aptidão médica, psicológica para atuar em atividade em altura, né. Então isso, se acontecer um acidente ali, é uma condição falha. Agora, quando a empresa faz tudo isso, ela realmente se preocupa com a segurança, com a qualidade de vida do funcionário, aí pode ser um ato falho. Qual que é a condição psicológica daquele funcionário naquele momento? Qual que é o clima? Como ele estava sentindo no humor dele? Era um dia muito difícil? Era um dia que ele estava tendo um dia difícil? E aí ele foi executar aquele trabalho com todos aqueles equipamentos preventivos, mas aconteceu um acidente? Então vai ser investigado por Gente, que aconteceu. você tá falando as coisas, minha cabeça tá assim, ó, pá, 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 cheia de pergunta, porque são perguntas que o pessoal traz no canal e às vezes eu coço pra responder,
mas eu tenho uma visão jurídica. Sim. A minha visão jurídica é porque, infelizmente, não deveria ser assim. O advogado é procurado só quando já rolou um acidente. Sim. A sua visão, ela é preventiva, ela é antes do acidente. Sim. Então, eu vou te trazer algumas perguntas para você focar nesse momento antes, tá? Que nem você tá falando das condições psicológicas do funcionário. Tem muita gente que me pergunta, mas depois que eu contei pro meu chefe que eu tô com depressão, que eu tô tomando remédio, eu fui mandado embora. Eu posso ser mandado embora? E aí entra tanto num assunto ali de estabilidade, se tem, se não tem, se é uma doença reconhecida, se foi do trabalho ou se é da vida da pessoa, porque às vezes é o exercício da função que desencadeia. A depressão, ela não é uma consequência, ela é uma reação química no cérebro, né? É importante falar isso para as pessoas, mas foi uma das coisas que somatizaram para desencadear isso. E a parte consultiva, como funciona com esses funcionários que têm um problema psicológico? Sim. Na segurança do trabalho, existem um fator de 5 riscos, né? São 5 riscos que elas são gerenciadas: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Dentro do grupo de risco do ergonômico, existe os fatores psicossociais e psicológicos, né? Então, ali precisa ser também gerenciado aquele risco. Então, se o funcionário vai executar uma atividade de alto risco, como que tá ali a condição psicológica dele? Bate um papo com ele. E aí, tá tudo bem com você? Não tá? Ah, não, não tá. Eu tô com um filho, sei lá, que tá com câncer. Ah, eu perdi a minha mãe tem 15 dias. Ah, eu tô com uma crise financeira muito grande. E você fala que essa preocupação é assim, sei lá, o cara trabalha limpando fachada de prédio, ele se tacar lá de cima. Exatamente. Ele se taca lá de cima, porque a vida dele já não tá fazendo muito sentido, Sim. né? Junto à depressão, com a ansiedade, com a falta de propósito, ele pode ali, né, se jogar, enfim. Então tem que fazer um acompanhamento. Então existem empresas, por exemplo, na época de Covid, eu trabalhei numa empresa de Covid, que eu cuidava de pessoas que estavam com Covid. Eu fazia autoavaliação delas, para saber se elas podiam trabalhar ou não, se elas estavam com sintomas ou não. E naquele decorrer, eu peguei muitas pessoas muitas pessoas não, 5 pessoas que faleceram. E a minha condição psicológica não estava legal. Eu já queria sair daquele departamento porque eu estava vendo muitas mortes. Eu não queria mais trabalhar daquele... Isso que ela trabalha com segurança do trabalho. Exatamente. E trabalha com essa parte consultiva. Se ela não tá aguentando, imagina quem não é da área. Exatamente. E aí a empresa se preocupou com isso e passou e contratou uma psicóloga para me ajudar. Por que aqueles fatores estavam tanto me abalando? Claro, né? A gente passou por uma pandemia, muitas mortes, né? Muitos fatos tristes demais, né? Muitas mortes, então uma coisa como Pesada, foi pesada. Mas por que aquilo estava tanto me afetando, sendo que, igual você falou, já sou da segurança do trabalho, já estou acostumada a ver acidentes, estou acostumada a ver tragédias, né? E aí a empresa se preocupou com o meu fator psicológico, ela identificou aquela causa e aí deu medidas de prevenção, até de reparação, para que eu não me sentisse, me isolasse. Deveriam fazer, toda empresa deveria botar um psicólogo para tratar tanto segurança do trabalho como departamento pessoal. Trabalho com o departamento pessoal. Jesus, Kelly. Pessoal, é que, na verdade, lidar com pessoas não é algo fácil. Verdade. E são pessoas. Tem gente que acha que o trabalhador é uma engrenagem, um objeto, uma peça e acabou. Não, ela é uma pessoa. Sim. Tudo bem, existe o profissionalismo da pessoa precisar separar um pouco os problemas pessoais dos profissionais, vestir aquela máscara, né, quando entra na empresa, até como uma forma de fuga, dela se refugiar, dela viver uma outra realidade, porque na maioria das vezes o problema está dentro de casa e a gente já vai falar de problemas dentro do trabalho, que aí o buraco é mais embaixo. Sim. Mas somos seres humanos, somos um só. A tristeza vai com a gente. Exatamente. E é muito legal a empresa que se preocupa com esse tipo de coisa, né? E tem empresas que se preocupam mesmo, né? Da produção. Ah, mas é raridade. É raridade. Hoje em dia, infelizmente, no Brasil é raridade. Mas um funcionário motivado, ele resguardado, ele protegido emocionalmente, ele vai produzir melhor. Agora, um funcionário que tá cheio de problemas, que a empresa não tá nem aí, que fica dando metas inatingíveis para ele, que não sabe motivar o funcionário, ele não vai produzir legal. E aí... E numa dessa, por que a empresa, ao invés de fazer isso, não muda de funcionário para um que pelo menos aguente? Sabe aquela coisa do lutador do boxe? Não que isso seja um motivo para a empresa não se corrigir, tá? Mas eu tô falando, no pior das hipóteses, ao invés de catar um lutador de boxe que é muito agressivo, muito bom em atacar e tudo mais, pega naquele que é resistente a se defender. Porque tem essas pessoas. Eu já convivi com pessoa que um mínimo de coisa se ofendeu, se atingiu. E eu não estou diminuindo isso, são perfis de pessoas. Sim, perfis.
E tem a pessoa que, meu, às vezes aconteceu algo estrondoso e a pessoa consegue tocar o foda-se. Eu olho e falo, Sim. gente, eu queria ser assim. Eu queria ser assim. Existe mesmo. Existe, né? Tem alguns testes que falam qual que é o perfil da pessoa, né? Se ele é mais analítico, mais executor, mais planejador, gosta de lidar com pessoas, já é mais extrovertido, mais introvertido. E aí, ter essa pesquisa ali no RH antes dela entrar na empresa é muito legal para saber se aquele departamento que ela está indo, ela vai corresponder às expectativas daquele setor ou não. É a mesma coisa de você contratar um introvertido para um setor de relacionamento com cliente ou comercial, onde você precisa falar, você precisa representar. Não faz muito nexo. Agora, essa pessoa que é mais introvertida, às vezes ela é melhor com números, né? Lá na área contábil, na área de Área relatórios. interna, né?